O Boa Noite Internet, você já sabe, é um oferecimento de pessoas como você, mas agora com uma novidade. Para assinar o Boa Noite Internet, para apoiar o trabalho aqui, você só precisa de um cartão de crédito, não tem mais que usar PicPay, Patreon, nada disso. Então passa lá no boanoiteinternet.com.br/assine e vem para cá. Boa noite Internet, boa noite Brasil. Eu sou o Cris Dias. Você já parou para pensar que a gente tem certas expressões de linguagem que, sem a gente perceber, existem por conta de tecnologia e que aí o tempo vai passando e elas vão perdendo sentido? Então quem fala vira o quê? Tiozão, né? Vira um velho. Por exemplo, virar e dizer: olha, não faz isso não, que você vai queimar o seu filme. Que filme é esse que a gente está falando? Como é que filme queima? Filme não é aquela coisa que passa na televisão, que vem pela internet? Tá, beleza, eu sei. Geração Z nem ouve podcast, né? Se você está ouvindo isso aqui, vai ter idade suficiente para lembrar de quando as câmeras fotográficas tinham um filme que você tinha que tomar cuidado para não expor a luz, se não queimava, né? As minhas filhas que nasceram depois dos anos 2000 não fazem a menor ideia que história é essa de queimar o filme. É só uma expressão tipo cavalo dado não se olha os dentes, sendo que ninguém aqui nunca nem recebeu um cavalo de presente, né? Ou então, mais antiga ainda, dizer que caiu a ficha. Tem até aquela tirinha sensacional da Laerte: a grande ficha, em algum momento, ela vai cair. Tá demorando tanto tempo para cair que quando isso acontecer, ninguém vai mais saber o que era um orelhão, que a gente precisava de uma ficha de chumbo que caía, né? Caía literalmente pela força da gravidade quando a ligação completava. Se é assim, e o tempo destrói as expressões, né, pela tecnologia, e eu preciso usar uma dessas ideias aqui rápido, antes que a tecnologia também deixe ela sem sentido. É uma piada antiga, famosa, de que homem não gosta de pedir informação, principalmente no trânsito, não quer parar para perguntar o caminho para ninguém. Que agora, em tempos de Waze e Google Maps, né, não precisa mais, ainda bem, porque a piada é verdadeira pra caramba. Vamos dizer assim, sabedoria por trás dessa piada é que os homens não pedem ajuda porque isso é tipo ferir a nossa honra. Instinto de caçador, de explorador, de se guiar pelas árvores, as estrelas, de achar o caminho sozinho, sem ajuda. E que aí parar para perguntar o caminho é reconhecer a incompetência. Isso quer dizer que não é um homem de verdade. Que o homem de verdade sabe o caminho e por isso é o macho alfa. Eu não estou autorizado a falar por todos os homens motoristas do mundo, mas posso dizer aqui por mim que eu odeio parar para pedir informação. Tem vários motivos. Primeiro tem a coisa de ser introvertido mesmo, né? Como assim eu vou puxar conversa com um desconhecido no meio da rua? É o mesmo tipo de barreira que a gente tinha até outro dia, de preferir morrer de fome do que ter que ligar para um restaurante e pedir para entregar comida em casa. Então, meu obrigado aí aos aplicativos de delivery salvaram minha vida. Também tem a diversão, né? Achar o caminho é quase que um joguinho, se jogar no desconhecido e precisar achar algum sinal no meio ambiente para se localizar, se guiar pela natureza. Então é sim uma coisa meio ancestral de estar no meio da floresta e precisar achar o caminho de volta ou ficar perdido para sempre. É claro que eu não corro nenhum risco de verdade, agora estamos na cidade grande, quer dizer, fora o risco de assalto, porque, né, Brasil 2022, na real, o pior que pode acontecer é a minha família no carro ficar pistola comigo de demorar tanto para achar o caminho quando era só pedir ajuda. Mas eu vou confessar que eu gosto mesmo, eu se divirto. É só que nesses dias eu me toquei que o verdadeiro motivo não é nenhuma diversão ancestral, nem o medo de não ser visto como um homem de verdade, que não é capaz de sair de casa para caçar e botar o sustento na mesa. Até porque eu não ia ser mesmo, né? No Apocalipse Zumbi eu sou o cara que morre na primeira cena. A dura verdade é que eu não peço informação no trânsito porque nem passa pela minha cabeça pedir informação. Como assim? Eu podia só parar e perguntar para alguém local como faz para chegar onde eu quero? É só pedir ajuda? Mas rapaz, que loucura! Quando eu me dei conta disso, quando o que caiu a ficha, a imagem que veio na minha cabeça foi a de uma caixa de ferramentas. Só que em vez de martelos e chaves com várias pontas diferentes, a gente tem ferramentas emocionais. Aí para cada situação a gente pega uma ferramenta e usa, e que isso não acontece só na hora de pedir informações, é claro. Vale para qualquer coisa na vida.
Em abril do ano 2000, eu fui morar nos Estados Unidos, em Nova York ainda por cima. Eu era o que se chamava de programador web, o rapazinho que faz site. E eu fui trabalhar em uma startup que basicamente montava sites para empresas, com um sisteminha que fazia mais ou menos o que o WordPress faz hoje, se você é aí do ramo. E aí aquela história, né, de sempre quando a gente muda para o exterior, tudo é diferente, país rico, televisões gigantes, internet fixa em casa já era ali realidade. Fora que era o finzinho do primeiro grande boom da internet, o auge das empresas que eram criadas sem nem pensar direito em como iam dar lucro. Eu lembro até de comprar uma escova e pasta de dente pela internet e uau, 1 hora depois apareceu um carinha lá de bicicleta para me entregar. Uma das histórias que eu mais lembro desse choque cultural veio um dia lá na firma, a gente devia ter, 20 pessoas trabalhando. Meu chefe tinha uma microsala que na real nem era uma sala, era só uma dessas divisórias baixas colocadas naqueles andares bem estereótipo de Nova York, um espaço grande, aberto, com parede de tijolo aparente. E meu chefe precisava colocar um desses quadros brancos na parede da sala dele para fazer reunião, anotar, colocar aqueles post-it show, né, esse tipo de coisa. Então estava lá na sala dele e ele chamou o auxiliar de escritório, o office boy, o carinha lá, e pediu para ele pregar o quadro branco na parede. Eu não lembro mais o nome do carinha, mas ele era do tipo magrinho, baixo, óculos, barba rala, né, um proto-hipster. Eu acho até que ele era o irmão mais novo de alguém lá do escritório, pegou aquele emprego para pagar as contas enquanto fazia faculdade, e o quadro branco não era assim gigante, mas era grande e pesado. Como eu sou um gentleman, né, você sabe, eu ofereci ajuda, era só eu segurar o quadro e ele ia parafusar, né, nada demais. Aí ele olhou para mim com cara de ofendido, meio, esse é meu trabalho, man. Encostou o quadro na parede, sacou uma parafusadeira elétrica do cinto e no que para mim foram tipo 4 segundos, foi lá e colocou o quadro no lugar. O carinha olhou para mim, saiu da sala de queixo erguido, provavelmente pensando que brasileiro era tudo idiota. Bicho, eu me senti um australopiteco. Eu acho que eu nunca tinha visto uma parafusadeira elétrica na minha vida, no máximo em uma corrida de Fórmula 1, né? Aquelas pistolas gigantes que faziam a Benetton trocar o pneu do Schumacher em meio segundo. Porque esse é o problema das nossas caixas de ferramenta, as da oficina de verdade e também as emocionais. Sabe aquele ditado, para quem só tem martelo, todo problema é prego? Eu não sei quais ferramentas estão faltando, então eu me viro com o que eu tenho. Quando 1 ano e meio depois dessa história eu fui morar no Canadá, um dos meus passatempos favoritos era ir numa loja que era uma mistura de Walmart com casa show chamada Canadian Tire. Eles vendiam de suco de laranja concentrado a trator e a minha diversão era ficar andando pelos corredores descobrindo ferramentas que eu nem sabia que existiam, até porque metade delas era para lidar com neve, né? Coisa que eu nunca precisei me preocupar na condição de moleque carioca. Infelizmente, a caixa de ferramentas emocional não está à venda na Canadian Tire, na Leroy, no Magalu, nem nas lojinhas de 99. Ver uma pessoa usando uma ferramenta emocional não faz a gente automaticamente saber que ela existe. É quase mágica, a gente não entende o que está acontecendo ali. Como é que esse cara pregou um quadro pesado na parede assim tão rápido? Caramba, eu devo ser um fracote mesmo. A nossa caixa de ferramenta emocional é montada ao longo do tempo. Quando a gente nasce, ela está literalmente vazia, a gente não sabe nem se expressar e também não tem ferramenta para entender o que está acontecendo, saber quando uma pessoa está triste, se gosta da gente, se é uma ameaça. A gente não sabe dizer o que está sentindo e nem como pedir ajuda, e aí, né, chora para tudo. Para evoluir, para amadurecer, a gente precisa ganhar essas ferramentas de presente, de herança. Com o tempo a gente começa a ganhar ferramentas para colocar na caixa. Pode ser um martelo do papai, um saca-rolhas da mamãe, o resto da família também pode ir dando uma coisa ou outra, depois vem os amigos, as pessoas, né, à nossa volta. Se fosse um filme épico, ia ter uma cerimônia de passagem de idade, tipo uma festa de 15 anos emocional. Muito bem, aqui está o legado da família, nossa caixa de ferramentas agora ela é sua. Cuide bem dela e um dia será a sua vez de entregá-la aos seus descendentes. Hollywood está cheio de filme assim, é o que a galera chama de coming of age, quando a gente acompanha uma pessoa amadurecendo ali na nossa frente,
A Disney está cheia de filme assim, do Rei Leão a Encanto, que é um bom exemplo se a gente pensar que os superpoderes da família Madrigal são as ferramentas, e que no tal rito de passagem da família, a Mirabel descobre que não ganhou nada. Aqui, fora das telas, a gente vai enchendo a caixa de ferramentas vendo os outros usando. Ah, então é assim que a gente faz quando precisa prender o quadro branco na parede. Pega uma chave de fenda do tamanho mais ou menos parecido com o do parafuso, né? Tem que ver se eu tenho aquela chave daquele tamanho, e vai girando, apertando, aí vai ficando duro e você faz uns sons com a boca, e aí o cabo da chave de fenda tem um formato ruim, acaba machucando a mão, mas pronto, beleza, tá preso. Se fosse só esse problema, tudo bem. De um jeito ou de outro a gente ia aprender a usar a chave de fenda, elétrico ou não. O problema é que, presta atenção na próxima vez que você for em uma dessas lojas que vende ferramenta. Tem coisa pra caramba. Aliás, é tanta coisa que nem existe um departamento de ferramenta. Tem o corredor de ferramenta para madeira, outro para cimento, para costurar. E às vezes a mesma ferramenta está em corredores diferentes. Um pincel serve para pintar, mas eu também posso usar para limpar coisas delicadas que nem arqueólogos e restauradores fazem. Como é que eu vou saber sozinho que dá para fazer isso com pincel? Porque por mais incrível que seja, a minha caixa de ferramenta ela não vai ter tudo. E eu não vou nem saber o que está faltando. Você já escutou o Boa Noite Internet secreto? Ah, nunca ouviu falar? Nem sabe o que é? Pois busque conhecimento. O Boa Noite Internet secreto é o feed de podcast exclusivo para quem apoia a gente aqui, com conteúdo exclusivo e entrevistas na íntegra com gente interessante, gente divertida e gente linda. O Boa Noite Internet secreto é só mais uma das vantagens, das milhares de vantagens de quem apoia o trabalho aqui, gente como você que acha que as histórias do podcast são importantes, fazem aquela diferença na vida e quer que a gente siga produzindo conteúdo por aqui, na newsletter, no site, no Discord, porque é muito valor agregado, minha gente. Se você já apoia, bom, muito obrigado mesmo, você é show! Mas se ainda não ouviu o Boa Noite Internet secreto, vai lá no site, né, no boanoiteinternet.com.br, clica na carinha que fica ali no canto superior direito para pegar o seu link individual e intransferível. Aí é só colar no seu tocador de podcast favorito, menos o Spotify, fazer o quê, né? E pronto, já está tudo configurado para toda semana você receber conteúdo novinho em folha. E para quem ainda não apoia, agora está mais fácil ainda. Você só precisa de um cartão de crédito, nem precisa mais de PicPay, de Patreon, de nada. É só ir direto no boanoiteinternet.com.br/assine e entrar para esse mundo de vantagens. Valeu! Quando eu fiz 15 anos, depois de uma longa briga com a família que eu perdi, eu fui estudar na Escola Técnica de Mecânica no Cefet do Rio de Janeiro, porque eu precisava aprender uma profissão. No caso, como era um curso técnico, o objetivo era a gente sair sabendo fazer coisas, né, trabalhos manuais. Depois de formado ali, eu ia parar em alguma indústria, ia virar metalúrgico ou auxiliar de projetista. A gente não aprendia a ter ideia, a gente aprendia a fazer. Por isso eu tinha aula de desenho técnico e principalmente de como operar todas aquelas máquinas. Como usar um torno, como afiar uma broca no esmeril, solda gás e elétrica, e até como fazer peças de metal fundido, do molde de madeira à fundição em si, numa caixa de areia que precisava ser socada não demais, para não ficar quebradiça, nem de menos, porque senão o metal ia escorrer por dentro do molde. Eu imagino que essa altura você já deve estar aí rindo, né? Imaginando a cena Cris Dias metalúrgico. E você tem razão, com 2 anos de curso rolou outra briga familiar, eu larguei o Cefet e fui estudar comunicação, o resto é história para eu contar em podcast. Agora imagina que doido eu chegar na aula de oficina do Cefet, alguém virar para mim e falar: seguinte, senta ali no canto e fica me vendo trabalhar. Pronto, esse é o curso. Com o tempo você vai adivinhar o que eu estou fazendo. Não, né? Ia ser o pior curso do mundo.
Quando é trabalho, ofício, quando essa coisa séria, importante, sempre tem alguém para ensinar a gente. Isso é um formão, é assim que se usa. Isso é um taço, aquilo ali é um tenaz. Isso é um martelo de borracha que parece um martelo com a cabeça de metal, mas que você usa em outras situações, quando a coisa que você está batendo é frágil. Tá, vai lá agora, pratica, vai, sua vez. Pois é, quebrou, né? Deixa eu te mostrar onde você errou. Cristiano, você realmente não leva jeito para isso. Onde é que você estava com a cabeça quando resolveu fazer técnica em mecânica? Enquanto isso, a vida real é o tal pior curso do mundo. A gente recebe a caixa de ferramenta da nossa família, que provavelmente é a mesma caixa que eles receberam dos pais deles, e tem que aprender só olhando. Sabe como é que é, né? Funcionou comigo, vai funcionar com você. Homem não chora. Na real, homem nunca mostra o que está sentindo. Homem não pede ajuda, não conta com ninguém, se vira sozinho. O trabalho é a coisa mais importante da vida. Se você tem um problema, é só beber uísque. Isso aí é falta de Jesus na vida. E principalmente, não falamos do Bruno, não, não, não. Algumas pessoas têm sorte e quando ficam mais velhas começam a achar estranhas aquelas ferramentas da caixa. Normalmente isso vem junto da sensação de que, agora eu entendi por que tal coisa aconteceu quando eu era criança. Era só meu pai cansado depois do trabalho, era só minha mãe tentando fazer o melhor que ela podia, era só a caixa de ferramenta dos dois. Não tinha fita métrica, o estilete estava mal afiado, ninguém sabia que o pincel também serve para limpar, ou que bicarbonato misturado com vinagre resolve 90% de todos os problemas de uma casa. Que boa parte do problema é que a gente nem sabe qual ferramenta está faltando. Outro dia eu contei essa viagem aqui da caixa de ferramenta para uma amiga e ela me perguntou de volta: tá bom, qual ferramenta então falta na sua caixa? Esse é o problema, eu não faço a menor ideia. Eu passei a vida só tendo martelo, para mim todo problema é prego. Nem passa pela minha cabeça parar para perguntar o caminho. Eu, por exemplo, eu não sei dizer não. Eu abri aqui minha caixa de ferramenta e não tem um cabo de metal com um grande não escrito na ponta. Para piorar ainda mais, a gente coloca um tabu de não ter todas as ferramentas, como se fosse culpa nossa. Aí tem vergonha de ir lá na Canadian Tire olhar as prateleiras para descobrir o que não sabia. É tipo chegar na escola e ver que o coleguinha tem um estojo com lápis de 50 cores e a gente nem apontador direito tem, aquela borracha já ressecada, né, que ganhou do irmão mais velho. Só que ainda assim compara o desenho com o do coleguinha, achando que a gente não precisa de ferramenta não, é só talento, força de vontade, acreditar nos sonhos, essas coisas. E bora usar martelo para apertar parafuso. Ninguém tem a caixa de ferramentas perfeita, completinha. Essas ferramentas a gente não compra na loja e tá tudo resolvido. Ninguém é obrigado a saber tudo, a ter todas as ferramentas na caixa. Ninguém tem. Se até quem é psicólogo faz terapia, né? Tá tudo certo. Um bom primeiro passo é olhar em volta e descobrir quais ferramentas estão faltando. E aí fazer sabe o quê? Procurar quem tenha. Aí quando achar, levar essas pessoas com a gente pela vida. Pode ser nossos amigos, um ajuda o outro com o que tem, aquela galera andando junto que nem filme em câmera lenta. Também pode ser achando aquela pessoa com quem a gente quer misturar as caixinhas de ferramenta. Brincar de casinha e colocar as prateleiras junto. Eu entro com o martelo, você entra com a pistola de cola quente. E daí, construir uma vida mais legal. Sei lá, vai ver, isso aí é a tal coisa que tanta gente, há tanto tempo, tenta explicar o que é. O amor. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite, Internet é uma produção da Ampere e é editado pela Jéssica Correia. Ampere.